É o nível máximo? Teoricamente, sim. Dá para fazer várias vezes o pós-doutorado, né? Ah, mas o máximo da área acadêmica é pós-doutor. Pós-doutor. Caramba, cara. E da onde surgiu essa vontade de buscar o pós-doutorado? Porque normalmente a área acadêmica os caras buscam mestrado, né? Uhum. Mestrado e doutor... Literalmente do nada, né? Porque, pra você ter ideia, quando eu entrei na graduação, eu nunca tinha lido um livro. Caramba! Completo inteiro na vida. Eu era de jogar e aquele aluno arteiro pra caramba, empinar pipa, ficar na rua e era assim. E quando eu entrei na educação física, cara, no primeiro ano eu me apaixonei por estudar. Fez sentido total. Já na primeira matéria de anatomia, biologia, tudo. E virou uma chavinha. E aí foi buscar. E aí eu fui, no segundo ano, eu fui na casa de um professor, Mário Charro, amigo meu. Fiz curso com ele, Fez treinamento de força. O cara é monstro. E aí, engraçado, né? Porque aí ele me inspirou, eu falei, quero ser professor. E aí eu comecei a fazer professor voluntário com ele, a partir do segundo ano, as matérias que eu tinha feito, eu podia ser assistente dele. E aí fazendo segundo, terceiro, quarto ano, aí eu me formei na educação física e fui para pós em fisiologia do exercício. Show. Né? Já pensando nisso e continuei como professor voluntário. E aí eu fui prestar a prova do mestrado para ver como que era e passei. Não imaginava que ia passar. Aí passei, caiu bem a matéria que estava estudando na pós-graduação, passei, aí já fiz a pós com o mestrado. E aí o Mário, quando eu entrei no mestrado, tinha um ano de formado, quando eu entrei no mestrado ele saiu da Metodista, que é onde eu fiz a graduação e fazia professor assistente com ele. E aí quando ele saiu não dava tempo de fazer o concurso para contratar, e eles me contrataram em caráter emergencial, e aí acabei ficando 11 anos na graduação. Que show, cara. E aí foi o mestrado direto, né? Depois do doutorado já emendei. Aí eu comecei o primeiro pós-doc em genética. E aí eu fui para a Austrália para estudar isso. Que show, cara. Pós-doc em 2010. E o que estuda? Genética. Eu estava estudando polimorfismo genético. Na época eu estava bem na moda o estudo, que são... Você pegou aí? Como? Polimorfismo genético. Polimorfismo genético. O que é isso? São alterações, né, na sequência de genes que determinam algumas características do indivíduo. E aí eu fui aprender uma técnica para ver uma característica que está associada à obesidade e diabetes, que eu estudei emagrecimento e obesidade, né, no doutorado, no mestrado hipertrofia muscular, aumento de massa muscular. E aí eu cheguei lá, era um laboratório dentro de um hospital em Sydney, e eles tinham um atendimento humanizado. O que é isso? Eles eram formados em coaching, e eu tinha preconceito, achava que coaching era autoajuda. Porque teve aquela época de eu sou coach, eu sou coach, eu sou coach, cara, todo mundo é coach, né? Em 2010 né? nem tinha isso aqui no Brasil ainda, era muito pouco, e eu achava que era algo de autoajuda, não tinha muita informação, preconceituoso com relação a isso. E aí fui conhecer a abordagem deles, e na verdade é uma abordagem humanizada, que junta a parte técnica do exercício, mas sempre pensando em ajudar o ser humano. Então, na forma de comunicação, vou dar um exemplo, né? A gente costuma falar, por que você faltou na interpretação da pessoa, isso já tem um julgamento. Por que você faltou assim, você não vai ter resultado, né? A gente vem para mostrar para a pessoa a informação. Ao invés de saber o porquê que ela faltou de fato. De fato. E aí eu fui aprender nessa abordagem humanizada que eu poderia mudar a abordagem nesse exemplo como... que bom que você veio hoje, né? E aí, como foram suas últimas semanas? Aí a pessoa vai contar a verdade. Formular as perguntas para... Exatamente. E a comunicação faz parte dessa abordagem do coaching. Aí voltei para cá, falei, quero estudar isso. Mudei da área biológica para psicologia comportamental. Passei a estudar comportamento humano no emagrecimento, né? Então, adesão ao exercício, adesão à dieta. E principalmente, sobretudo, adesão ao exercício. Né, para quem gosta de emagrecer. E aí publicamos um livro agora recentemente sobre qual que é o nome do livro? Prescrição de exercício para emagrecimento. Uma abordagem técnica e comportamental. O Pop tá junto. Tá. Ele é o primeiro autor, o segundo autor. Aí tem o Cristiano Bertoldo e o Jonato Prestes também. Eles escreveram a parte técnica da prescrição do exercício e a gente a parte comportamental. Que aí o Douglas entrou nessa comigo. Ele entrou em 2014 nesses estudos. E aí eu fiz o pós-doc nessa área, né? Que foi a sua pergunta. Douglas, nosso próximo convidado. Vou chamar ele, hein? O Pop vai estar aí, fazendo comportamento também. Já deixa eu te fazer uma pergunta com relação a comportamento, porque é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade. Por que é tão difícil, principalmente hoje, no mundo que a gente vive hoje, que é de tecnologia, internet, coisa rápida, vamos, por que é tão difícil lidar com pessoas?
É uma pergunta difícil? A pergunta já é complexa, Complexa, né? né? Já é complexo responder uma pergunta complexa. Cara, hoje em Não dia, que a boa antigamente fosse mais... nunca foi. Nunca foi fácil, né? Não, nunca foi. Mas aparentemente parece ter sido... Parece que as coisas ficaram pior, né? Cara, que mudou, né? Não sei se Mudou, ficou né? pior ou melhor, mas mudou. O que ficou melhor, a boa notícia, é porque a área de relacionamento humano, de comportamento humano, de comunicação, está sendo cada vez mais estudada. Então hoje a gente tem muito mais ferramentas e conhecimento que não tinha 30 anos atrás, 20 anos atrás, para conseguir melhorar as relações humanas, né? Que é o que eu estudo atualmente, né? No atendimento, nas consultorias que eu dou, é consultoria de atendimento e de relacionamento do colaborador com o cliente, né? Então treina as pessoas para se relacionarem bem com os clientes. Então hoje tem muito estudo, como eu falei, esse exemplo que eu dei, né, do por que você não veio? E, pô, que bom que você veio hoje, né? Como foram suas últimas Essa semanas? é uma das ferramentas. São técnicas, né? Eu substituo o porquê pelo como, né? Porque o porquê já emite julgamento, Julga, né? já ativa, né, o lobo esquerdo do cérebro para a pessoa justificar. Então a gente já vai para uma pergunta aberta, a pessoa pensar, mais acolhedora, mais empática, expressa empatia. Explica pra galera o que é pergunta aberta, porque a galera tem dificuldade com isso Legal. também. A pergunta aberta não que seja melhor do que a fechada, porque depende de como e quando você vai utilizá-la, mas é uma pergunta que geralmente a gente faz para conhecer mais a pessoa, mas para evocar uma história, né? Então, ao invés de emitir minha opinião, eu posso perguntar para você: o que você pensa sobre exercício? O que você acha do exercício? Então a pessoa vai começar a contar uma história, vai Mesmo falar se você ela gosta. sabendo. Mesmo podendo falar, você gosta ou não de exercício? Uma pergunta mais fechada. Entendi. Porque a resposta já é mais previsível. Entendi. Sim, não. Você gosta de exercício? Sim, não. Né? Isso é uma pergunta mais fechada. Qual tipo de exercício você gosta? E dá 4 opções. Pergunta fechada. Né? Agora, quando você pergunta, me conta um pouquinho sobre sua história no exercício. Né? Como foram suas experiências com o exercício? Isso vai evocar uma história. A gente usa isso para conhecer mais a pessoa. Por quê? Porque na resposta dessa história que ela vai contar, a gente conhece crenças da pessoa, Já sabe se ela é uma pessoa ansiosa. Exatamente, a gente vai conhecendo mais a pessoa por conta das respostas, os valores pessoais dela, a rotina. Porque né? dificilmente ela responde uma pergunta aberta sim e não, né? Tem pessoas que fazem, mas é bem mais Bem difícil. raro, né? Já é mais difícil, porque o formato da pergunta ela já é induz. pensada para a pessoa contar uma história, né? Se eu perguntar, me conta sobre suas experiências com emagrecimento. Já teve experiência com emagrecimento? Pergunta fechada. Sim. Quantas? 3. Me conta sobre essas experiências. Então a pessoa vai trazer os pontos positivos, negativos, as dificuldades que ela teve, as barreiras, né? Que a gente chama, as barreiras. E aí com isso a gente vai conhecendo mais da pessoa, o que facilita com que nós, profissionais da saúde, tenhamos uma abordagem a partir desse conhecimento da pessoa. Porque a customização da abordagem, né? A abordagem centrada no cliente ou no paciente, ela parte de você conhecer individualmente, já que nós somos seres únicos, né? Então, quanto mais eu conhecer uma pessoa, mais eu consigo me aprofundar na abordagem dela. E é muito difícil isso, né? Aplicar isso é difícil. Cara, bem difícil. Aplicar essas ferramentas, porque tem vezes que, pô, você também não tá legal. Você é um especialista da pós-doutor e deve ter dificuldade também, porque não é todo dia que você tá legal e tem a profissão faz com que você... Não sei se você ainda atua fisicamente. Atuo com personal e mas também tem contato com nas pessoa. academias o tempo todo. É difícil aplicar, mesmo sendo um doutor na área, é bem complicado, né? Porque a gente já tem nossos hábitos, né? Então, eu comecei a estudar isso em 2012. Eu passei a ter automatizado, uma das perguntas, por exemplo, que eu falo alguma coisa, eu falo, o que você pensa sobre isso? O que você acha? Foram quase 4 anos para eu automatizar isso. Porque o meu automatizado até então já era dar minha opinião. E tá tudo E as certo. pessoas achavam que era coercitivo e tal, né? Mas na minha intenção, eu queria dar opinião, mas saber da opinião da outra pessoa. Mas eu não perguntava sobre a opinião da outra pessoa. Né? Então, a gente não nasceu aprendendo, não nasceu já feito para se comunicar. A gente aprende com a convivência, com a escola, né? Com o ensino, tudo mais. Então, a gente vai automatizando. Então, não fica robotizado. Na verdade, a gente está formando um novo repertório de comunicação. Mas como a gente tem automatizado já um modelo da infância, adolescência, fase adulta, tudo mais, para eu mudar, é mudança de hábito, né? Então e pensar... também é outro comportamento que afere totalmente, né? Você mudar os estímulos que foram dados lá na infância nossa, quase que impossível. Um deles é a alimentação.
Alimentação. Você teve os hábitos lá na infância, pô, comeu muito doce, estimulou com muito açúcar, o seu cérebro, o seu corpo já se acostumou com esses estímulos, dopamina, e aí pra você chegar num ponto onde você tá insatisfeito, principalmente com a sua saúde, e o seu corpo, normalmente você apanha pra caramba. Você não, né? Qualquer pessoa apanha, né? Porque cara, mesmo quem o problema foi diagnosticado lá na infância, na verdade. Ele começou, né? Começou lá. Porque a alimentação, né? Que foi a sua pergunta, ela tem, Bruno, vários significados pra gente, né? Então, e eles estão ali no subconsciente o tempo todo. Por exemplo, a alimentação para muitas pessoas era o momento em que a criança se reunia com os pais. Né? E ali se reunia, era um momento, então, ou seja, tem um significado de família, de amor, de afeto, então tem significado afetivo. E aí depois do almoço tinha sempre a sobremesa, como exemplo. E aí você automatizou comer e depois ter a comida, né? E depois ter a sobremesa, que também é uma forma de comida, mas depois ter a sobremesa, um doce, por exemplo. Né? Como eu automatizei o cafezinho depois também. E aí, isso tudo, para você mudar comportamento... e aí vem ao longo da vida muitas coisas, né? Aí é o happy hour, tá associado ao divertimento, né? Aquele tipo de comida, a bebida, né? A pessoa que você conviveu, casou, namorou, também influencia também, vai as experiências dela, com a gente é fruto de uma história, né? E essa história vai criando hábitos, crenças que nos fazem ter os nossos comportamentos. Então mudar isso é ressignificar a crença, mudar o mindset, o significado da alimentação, voltar para um valor nutritivo, só que ela dá prazer, a recompensa é na hora. Exatamente. E aí tirar algo que dá recompensa na hora é complicadíssimo, né? Nossa, difícil. E existe uma ferramenta que é imbatível para mudar o comportamento. Tipo assim, essa ferramenta dá sempre certo. Sem ela, não